a gente faz algum comentário, por exemplo, a respeito de algumas passagens, muitas vezes tem muitos comentários, mas muitas vezes não. Porque assim como a gente sempre fala, às vezes é praticamente uma fala só, né? Ou o acontecimento suado em um lugar, então não tem muito o que comentar. Até em alguns livros assim, você vai, quando você pega para você estudar, o versículo, esse aqui, por exemplo, é versículo por versículo no Novo Testamento. Dependendo da fala, ele te dá assim, algumas bases, assim, algumas referências, mas dependendo da fala, não. Ele pula 5, 6 versículos, porque é praticamente a mesma coisa, né? Mas, graças a Deus, deu para entender alguma coisa aí? Entendeu? Então, os irmãos tiverem essa liberdade de dizer que os irmãos entenderam, fica à vontade. Os irmãos entenderam aí. Aprendi uma coisa, ou a gente entendeu tudo, ou a gente não entendeu nada. Os irmãos entenderam bem o que foi dito, o que foi falado? Sim, né? Não vai acreditar assim. Deixa eu aumentar um pouquinho também da letra aqui. Então, vamos lá. Até aqui tudo bem, irmão? Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Atos capítulo 14, verso 1. Então nós já vimos o comentário, né? Nesses vídeos aí ilustrados, e ali a gente pode ver com mais facilidade, né? E também ali ele não pega por partes, né? E por versículo, melhor dizendo, ele já pega direto no assunto, então ele diminui praticamente. Em poucos minutos ele comenta, faz o comentário todo. Então, mas eu gostaria de dividir algumas coisas com os irmãos, né? Alguém pode ler para nós o versículo 1 do capítulo 14 de Atos, por favor? Aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Então, assim como ele comentou a respeito das pessoas que se achegaram nas sinagogas, não somente os judeus estavam nas sinagogas, porque as sinagogas eram dos judeus. Os irmãos se lembram, um tempo atrás, que nós comentamos por que muitas vezes especifica a sinagoga dos judeus? Os irmãos se lembram? Porque é outras sinagogas. Porque existiam outras sinagogas na época, exatamente. Então ele especifica, ele ressalta, né, ele deixa claro a respeito de que sinagoga é essa que Paulo e Barnabé entraram. Porque dependendo do acontecimento, né, a gente já vai estar sabendo por que houve, né, que tipo de sinagoga era aquela. Versículo 1, né, a mesma coisa. Gosto dessa versão. Às vezes só que fico mais essa outra. Então o evangelho, né, ele é pregado em Icônio, Listra e Derbe, como nós já vimos, e a operação de Deus, mas também a perseguição, né, e a volta a Antioquia, lá na igreja, como ele se referiu, né, na expressão igreja mãe, que é a igreja principal, né, que enviou eles para aqueles lugares. Tudo bem? Vamos começar? Tem data primeira aí? Vamos lá. Então vamos lá, assim como já foi lido, né? Aconteceu que quando entraram juntos na sinagoga, e na sinagoga dos judeus, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão. Não só judeus, mas também gregos, multidão de gregos também. Então, vamos ver então um pouco a respeito de uma curiosidade, né? Que é interessante a gente estar falando de alguma coisa e a gente ter um pouco mais de informação a respeito desse assunto, né? Por exemplo, quando a gente fala em Icônio, né? Icônio, você já ouviu falar alguma coisa desse tipo? Olha só, um estranho. Então, Antônio da Viana. Então, Icônio é uma antiga cidade da Ásia Menor. Ásia Menor, os irmãos se lembram quando a gente estava estudando um pouquinho sobre Apocalipse, lá as cartas enviadas para as 7 igrejas da Ásia Menor, como naquela região, como nós vimos no mapa, né?
Então, Icônio é uma antiga cidade da Ásia Menor, daquela região lá, daquela província. E agora, nos dias de hoje, chamado de Icônio, que foi visitada várias vezes por Paulo em suas viagens missionárias. Então, Paulo divulgou o Evangelho ali durante a sua primeira viagem. E em Atos, várias referências falam a respeito disso, né? Então, Paulo também voltou em sua segunda viagem. Ele passou por aquele lugar e provavelmente na terceira viagem, como diz Atos capítulo 18, também ele passou por aquele lugar chamado Icônio, por aquela província, por aquela região. Então, você percebe que era aquela cidade passou a ser bem conhecida por Paulo, né? E principalmente porque ele passou ali por várias vezes, diferente de algumas cidades que ele passou uma vez só. Então, quando se fala a respeito de judeus, alguns judeus creram, mas também gregos. Às vezes fala a respeito de gentil. Vocês se lembram o que é gentil? Vocês se lembram? Gentil não é alguém bonzinho. Mas gentil é... Vocês se lembram o que é gentil? Não é judeu. Vamos pegar a resposta na ponta da língua. Gentil é todo aquele que não é. Gentil é todo aquele que não é judeu, né? Ele é considerado, ele é tido, né, como gentil. Então nós, no caso, né, somos gentios, porque nós não somos judeus. Nós somos enxertados, nós passamos a ter direito na herança, mas nós não somos diretamente. E por que é grego aí? Grego? Porque vinha também nos grupos da Grécia, porque... No caso, o grego também era considerado gentil, então. Ou existia grego judeu? Não, eles, na verdade, eles especificavam, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, ele deixava assim bem claro a respeito, aqui tem algum comentário a respeito da Grécia, né? Alguns comentários aqui, mas é interessante que quando Paulo vem falar a respeito da graça, nas cartas que ele escreveu às igrejas, ele deixa claro, para que não haja diferença, ele fala entre grego e entre gentil, entre bárbaro, entre reis, entre aquele, entre outro. Então ele deixava bem claro que a graça manifestada foi dada para todos. Esse gentil tem alguma base, assim, não? Não tem nada a ver com gentileza, né? Não. A gentileza veio depois. A gentileza veio depois. Ai, nossa, você é gentil. O cara lá perto chamava gentil, né? Tem supervisor lá, ele chama gentil, mas só nome, só o nome. Acho que acharam que ele ia ser gentil, botaram o nome de gentil nele. Mas não tem nada de gentil não, é carrasco. Nossa, atenção, né? Eu conheci uma mulher que chamava Linda também, que raro, eu fiquei ele. Toda criança quando nasce é linda, né? Mas ela chamava ele. O nome dela era Linda. Verdade, bicho. Não, né? Você conheceu ela, né? Tem os nomes bem diferentes. Usa o nome. Ela me deixou mentir sozinho. Na verdade, ela chamava Linda mesmo. Pelo menos ela não tem preconceito, ela não tem. Não, ela é literalmente. Eu acho assim, né? Eu acho que assim. Ela consegue provar isso em cartórios. Mas ela Sou linda, tá lendo aqui. era linda e feia, então. Ela era linda, mas era feia. O nome linda. O nome dela. Ah, você conheceu ela também, não conheceu? Então, aí. Ela preferiu já? Ela preferia ser feia e ser bonita. Eu preferia chamar feio e ser bonito do que chamar bonito e ser feio, né? Então o grego, voltando para a Grécia, voltar para a Grécia, muitos, não só judeus, mas também os gregos, né? Muitos gregos se converteram, aceitaram a palavra ali. Mas olha só que interessante, quando a gente fala em grego, olha só, essa palavra ela é utilizada no Antigo Testamento uma vez só, né? Mas olha só, Joel, mas o interessante é que, olha só, essa palavra também é usada para definir algo muito interessante, olha só. Os contatos dos judeus com os gregos nos tempos do Antigo Testamento eram bem limitados, mas
eles se tornaram consideráveis no período entre os dois testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento, ali na vinda de Jesus também, no início da era cristã, né? E eles passaram a ter essa aproximação. É como, por exemplo, o samaritano e os judeus. Eles passaram a ter essa aproximação a partir da era cristã, a partir de Jesus. Mas até então eles não tinham contato. Os judeus eles sempre amaldiçoavam os samaritanos e questões religiosas e uma coisa política também. Mas a questão é que os samaritanos eles eram um povo pagão, um povo idólatra mesmo, um povo que tinha seus deuses, seus templos, mas Jesus veio trazendo, veio mostrando, né? Principalmente porque, você lembra quando lá em João capítulo 4, quando Jesus manda os discípulos comprarem comida? Na verdade ele não mandou simplesmente comprar comida porque não estava com fome, mas porque tinha um propósito, porque aqueles camaradas lá, quando eles chegassem perto daquela mulher, esse é problema, porque ela era samaritana. Além de ser mulher, era samaritana. Jesus tinha 2 motivos para não conversar com ela. Não era de costume, né? Então, a hora que eles voltaram, tinha acertado tudo que, né? Então, todas as coisas. Mas eles foram, Jesus teve essa liberdade para conversar com ela, sem problema, sem alguém ficar intermetendo no assunto, né? Brincadeiras à parte, o que destaca mesmo aqui é o dom de pregar que esses dois tinham, né? Pregar para pessoas chucras mesmo, né? Às vezes você prega numa igreja, quando as pessoas foram para ouvir a palavra de Deus e as pessoas, né, às vezes não assimilam aquilo ali. Imagina se daqui for, né, entrar numa cidade assim. Mas eu digo para você que é mais fácil pregar para pessoas do mundo do que dentro da igreja. Eu nunca quis ficar na igreja, nunca foi minha vontade. Quando eu comecei a fazia Instituto de Teologia para fazer na quadrangular na época, para fazer parte do evangelismo. Eu sonho era fazer parte do evangelismo, então eu precisava conhecer um pouquinho mais, então eu fui fazer teologia. Mas aí teve aqui uma vez, porque iam perguntar as coisas para mim, eu tinha que ter resposta, por isso que eu fui fazer teologia, né, para conhecer um pouco mais. Aí teve uma vez, a gente estava aqui na igreja, eu lembro, tinha um pastor meio de fora, estava aqui na igreja de Vila Helena, e ele comentou, puxa, um dia estava naquele altar ministrando, eu falei, vai você, eu quero distância. Ele falou assim, mas por quê? Eu falei assim, não dá para mim, não dá certo. Eu falei assim, pô, você pode ter certeza, você vai, você paga o preço, você estuda, você investe, você faz muita coisa. Tem gente que está resmungando da igreja. E você pode, sabe, se consagrar o dia inteiro. Às vezes o camarada sai murmurando. Eu falei, não, isso aí eu não quero pra mim. Pega para você, fica para você. Eu prefiro falar com as pessoas do mundo lá fora. As pessoas lá fora, elas têm uma certa aceitação também, é diferente. Porque quando eu comecei a ministrar a palavra, eu comecei na Praça Fernando Prensa, porque aqui a gente não tinha oportunidade. A igreja é grande, formada, não tem como você chegar. E como a gente começa a aprender, você fala, vou ter que falar para alguém. Então vontade de falar com as paredes. Porque é muita coisa, você recebe, você fala, vou ter que passar para alguém isso aqui. Não cabe dentro de você. Então, chega um tempo que você fica sem ministrar, você fica meio angustiado. Você fala, puxa, estudei um assunto lá, Deus falou tanto comigo, eu queria passar para alguém. Só que dentro da igreja eu nunca quis exatamente por esse motivo. Falei, e as pessoas que estão lá fora, não. Elas querem mais. Principalmente porque muitos não sabem nada, então tudo para eles é interessante. É como uma pessoa, por exemplo, quando ela é nova convertida. Tudo para ela, tudo que você dá para ela, ela vai comendo, vai mastigando, ela quer mais. Ela quer mais de Jesus. Agora, o cristão, depois de um tempo, é só o sangue de Jesus. Só Deus para ter misericórdia. Às vezes turrão, às vezes murmurador, às vezes não aceita, não recebe a palavra, às vezes é complicado. Então, na igreja, tem que ter assim, um certo jogo de cintura. Agora, por exemplo, para a gente, assim, um caso assim, um pouco além, né? Porque tempo atrás, por exemplo, um pastor amigo meu, ele estava no ministério até então, e várias pessoas da família chegavam, tinha uma dificuldade. E ele chegou aqui em casa, acho que teve algum probleminha lá, algum desentendimento, ele veio aqui e falou assim, rapaz, eu precisando de uma ajuda sua, eu sei que tem, né? Várias pessoas que são membros da igreja, elas são da sua família. Pô, como que é? Você está ali trabalhando, pastoreando a família, como é que funciona isso? Eu falei para ele, falei, casca de ovo. Ele falou, como assim? Eu falei, casca de ovo. Você tem que saber onde você pisa. A palavra você não vai deixar de ministrar, porque Deus mandou. Mas é casca de ovo.
A questão do que tem que ser ministrado, você sabe, Deus falou isso, então é isso. Mas você tem que saber colocar a palavra aqui, ali, ali. Falei, e uma dificuldade, você conhece muitas vezes a vida das pessoas que estão lá. Você passou o tempo estudando sobre aquele assunto, você não está lembrando da pessoa, mas porque você tratou desse assunto, a pessoa acha que é com ela. Ah, fulano me conhece, ele está falando comigo. Isso é pessoal. Então tem toda essa coisa, toda essa dificuldade. Mas eu não ligo muito para isso, não. Eu, falar a verdade. A gente aprendeu a conviver até. Né? Falar a verdade, eu preparo, busco a palavra de Deus e me trago. Mas nesse caso aí, daí seria alguém, um suposto orador, falando por ele. Né? Como assim? Não, você não falou de ser pessoal que ele está falando? Não. Então, por isso que ele tem que ter esse cuidado mesmo. Né? Tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. Para passar a palavra. É como, por exemplo, um tempo atrás, há pouco tempo atrás, a gente estava, até uma pessoa ela questionou a respeito de alguns assuntos, e eu falei assim, não, eu falei, aquilo que Deus colocar no meu coração, aquilo que eu vou ministrar, você pode ter certeza. Se você quiser na hora do culto, sei lá, pedir licença e esperar lá fora, mas o que eu tiver que me dar, eu falei assim. Mas Deus não vai colocar no seu coração o que não for da palavra. Não. Agora, só que eu falei para ela, então quer dizer que eu sei, vamos supor que você tem problema, vamos supor, no relacionamento conjugal, então nunca mais vou falar sobre casamento. Eu sei que você é assim, então nunca mais vou falar sobre esse assunto. Não, o evangelho. Mas isso daí existe muito nas igrejas. A pessoa ter um conhecimento e falar alguma coisa similar. Eu falo então. Isso daí Mas acontece, a pessoa às vezes tem alguma oportunidade e acaba acontecendo isso. Até já tem testemunho já, né? Os problemas das pessoas são relativamente parecidos, né? Então, quando você pega uma linha de raciocínio, aí você foca na prosperidade, por exemplo, nos empregos. Problema de dinheiro. Se fala em problema de dinheiro, você já 90% da igreja já se sente tocado. Não, mas tem coisas assim que é muito do lado do homem. Tem coisa que é muito humana. Ela veio para mim hoje. Tem coisa que é muito do lado humano. Então uma pessoa que nem está comentando, se a pessoa sabe de algum problema assim e tal, então a pessoa já vem tratando sobre aquele assunto. É diferente também porque algumas igrejas elas preferem tratar sobre o tipo de assunto. É diferente. No caso de Paulo e Silas, né, que é os dois, né? Eles não conhecem, eles estavam em terra estranha, então não tem conhecimento com ninguém. Não tem esse conhecimento. E é mais fácil, por exemplo, vamos supor, quem está vindo sempre aqui, creio que daqui a uns tempos ele vai vir de novo, daqui a umas semanas. O Rodrigo, por exemplo. Rodrigo é um filho de Deus. A gente conhece ele no trabalho, conhece aqui. É um lugar difícil para conviver com alguém no trabalho, mas a gente conhece ele lá e conhece ele aqui. Tem testemunho. Mas ele não conhece, ele mal conhece eu, né? A gente se conhece lá, né? Agora, o pessoal, ele não sabe quase que nada da minha vida. Então, mas é interessante assim, é mais prático assim. Você chega e ministra a palavra, amém. Aceita, não aceita, acerta com Deus depois. Então, agora assim, existe uma dificuldade por ser dentro da igreja. Uma dificuldade maior ainda quando é um familiar ali nessa área. É um pouco mais difícil. Mas Deus dá graça, a gente vai. Então, mas existe toda essa coisa aí. Há tempo atrás alguém comentou sobre esse assunto. Acerta com Deus. Mas faça acertar a vida, né? Eu falo assim, mas faça acertar a vida conjugal do que ficar falando, ontem você falou comigo. Não fala com ninguém. Estou falando a palavra. Mas porque a pessoa não quer se enquadrar na palavra, ela quer continuar vivendo assim, mas não quer que. Porque o que acontece? Assim como diz a Bíblia, quando a luz ela acende, tudo que está fora de lugar vai aparecer. Então, a luz para nós é a palavra. Lâmpada para os nossos pés é a palavra, né, e luz para o nosso caminho. Agora, vamos supor, quando a luz ela chega, é melhor acertar do que ficar questionando toda vez. Para mim, acerta não, acaba esse problema. Você acha que o pastor tem a obrigação de apontar, quando ele vê que a pessoa está... Ele tem a obrigação de chegar na pessoa, ou ele simplesmente vamos dizer assim, ele ora pela pessoa e deixa que Deus tomar conta, entregar na mão dele. Exortar, por exemplo, a pessoa assim, não no altar, mas assim, no particular. O que seria para você exortar?
Não, assim, que a pessoa assim não está fazendo alguma coisa condizente com aquela posição que ele assumiu dentro da igreja, por exemplo. Porque o exortar, na verdade, é encorajar. O repreender é... Então vamos usar a palavra não é repreender. Então vamos usar o mais básico possível, você traduz para o seu pastoreio. É apontar o erro. Por exemplo, você está errando aqui, tal coisa assim. Vamos dizer, uma moça namora, mas tem uma vida sexual ativa. Isso é contra os princípios do Evangelho. Você percebe isso aí, aqui, lógico. Qual a sua atitude? Que pergunta difícil. Relaxa. Na verdade, a palavra ela está aqui. Então, o que... Não, só assim, o pastor tem obrigação ou não? Ou ele deixa ver e continua fazendo o trabalho? Deixa eu ler aqui um versículo só, daí a gente já vai para a resposta. Olha só. Em Hebreus capítulo 13, no verso 17, diz assim: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos será útil. Ou seja, quem é que vai dar conta depois? E aí entra, só ler mais um versículo, a gente já vai para a resposta, em Tiago. Tiago é o próximo aqui. Tiago capítulo 4, olha só quando acontece o tal da chamada vista grossa, né? Tiago capítulo 4, verso 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu concordo com aquilo, eu estou pecando assim como ela. Assim como a pessoa. Quero toda a igreja concordar com a maldade. Está concordando com ele. Então você sabe que, a esposa fala que eu sou meio radical. Mas vamos pro radicalismo. Então, você chega no particular e fala ou você... Não, esses assuntos a gente tem que tratar à parte, né? A não ser que a gente Então esteja sim, ministrando. então a resposta é sim. Sim. A não ser que a gente esteja ministrando, por exemplo, e sei lá, Isso bem... mas se não, mas mesmo assim, independente disso, porque quando você fala com pessoas, é diferente. É como, por exemplo, quando você está repreendendo um demônio, vamos supor. Às vezes você tem que falar nome para o infeliz perceber que aquilo que ele está falando, senão ele fica camuflado. Porque tem espíritos malignos que ficam camuflados. É como, por exemplo, numa classe, por exemplo, você chega numa classe e chega e fala um monte para os alunos lá. Quem está tudo bem, não é para ele. Mas os outros ficam tudo camufladinho para todo mundo. Mas chama pelo nome para você ver. Ele vai ter que baixar a orelha, ele vai ter que ouvir e tomar postura. Mesma coisa. Isso no mundo espiritual. Agora, olhando para cá, a gente tem que tratar isso. Tem que tratar. A não ser que a pessoa não queira. Não vai expulsar a pessoa. Se não quer se consertar, então some daqui. Não é assim. A gente chega e conversa. E a partir do momento que a pessoa ela recebe a informação, a instrução, aí você é como se você tivesse não lavado as mãos, mas você fez a tua parte. Porque o livro de Ezequiel também, no capítulo 3 e também no capítulo 33, fala a respeito disso. Se eu falar para um sujeito a respeito do pecado dele e ele morrer, vamos supor, eu me livrei do sangue dele. Ele vai prestar conta, mas eu me livrei do sangue dele. Mas se eu falar para ele, se eu não falar para ele do pecado dele e ele morrer do pecado, eu vou ter que prestar contas, assim como está escrito. Eu vou ter que dar contas do sangue dele. Agora nem que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Como que é esse negócio aí? É caro. Tem um trabalhinho difícil. É por isso que vem um peso. Tem um peso. Até quando a gente vê alguma coisa que não está certo, você sabe que não está certo. Mas pergunta para minha esposa, que ela não está aqui. Pergunta para minha esposa quantas vezes a gente passa a noite em claro e você tem que estar em paz com Deus. Você tem que fazer o que você tem que fazer. Ela fala assim, você é muito radical. Eu falo, eu só quero receber um abraço do Senhor quando eu chegar na glória. Do que um não, falar que você não vai entrar. Eu só quero isso. Porque existe os dois lados da história. Existem os dois lados. Existe o lado espiritual, isso tem que haver, né, um conserto, né? Mas existe o lado humano, né? Aquele lado que não quer conserto. A carne não quer se consertar. Ela quer ficar daquele jeito mesmo. E olha só, porque a cobrada já foi mesmo, deixa eu falar uma coisa pra você. Até eu tive esse problema. Porque quando... Espero que ela não tenha. Mas quando a gente, a princípio, quando a gente namorava, olha só o que aconteceu. Quando a gente namorava, aconteceu que muito conflito.
Na verdade, a única pessoa que gostava de mim lá na casa era ela. Até puderam, né? Nem ela gostava de mim. É só ela, o resto, e a irmã dela, às vezes, via umas diferencinhas assim, mas a gente se conversava. Mas olha só, aí, tanto que o homem, toda vez que soube me dizer, tem que casar, eu não aguentava mais. E toda vez me via, o dia que eu ia lá, então, meu Deus, que tortura, ele enfiava aquele monte de disco de crente no meu colo, Voz da Verdade, ao seu Pires, mas não sei quem, qual que você quer ouvir? Eu falava, qualquer um, não, escolhe aí. Pode ser esse aqui mesmo. Colocava, ficava ouvindo o disco inteiro, virava o lado. Quer escutar mais algum? Foi no outra hora, eu escuto. Vou colocar isso aqui então agora. Rapaz, então, você pensava que ia achar ouvir? Só tinha mulher. Tem um homem lá. E, sabe, e depois que ele deixava ouvir, ele ficava tocando, ele ficava falando. E eu lá, tá vendo? Até o ponto de, teve uma vez, tanto que recebia a cobrança, a gente tinha comprado o terreno e estava pagando o terreno, pagando o material e pagando para construir lá embaixo alguma coisa só a gente fazia na época. Eu falei para ela, não aguento mais seu pai, não aguento mais seu pai. Agora você fala o seguinte, se você quiser ficar com seu pai, você pode ir para casa, você vai ficar com ele, deve estar lá. Mas se você quiser ficar comigo, o inquilino saiu lá no fundo da casa da minha mãe, a gente passa a morar junto, depois, com o tempo, a gente se casa. Mas a gente vai casar, pai, vai casar, não falava, é questão de tempo. Não é certo, mas a gente não, eu não conhecia a palavra, então para mim era importante era resolver o problema. Me livrar do homem, como dizer assim. Aí veio morar aqui. Via a hora de me livrar dele. Aí quando começou, a gente passou a morar aqui, foi comprar as coisas e tal. Aí a gente morou uns 4 anos aqui, a gente conseguiu construir no Rodrigo, na Laurindo Marques, aquela rua da lateral, da igreja católica lá, no Lopes, ali, sabe? Aquela ruazinha que sobe. Construímos lá e mudamos para lá. Aí chegou a hora de casar, né? Porque até então conheci o Evangelho através dela mesmo, e só que a gente estava meio esquisito, né? Com a vida. E aí estava devendo, né? Aquele peso, né? Você conhece a palavra, então as coisas começam a pesar em cima de você. Aí eu falei para ela, pô, agora a gente vai casar. Ela falou assim, não, mas vai casar para quê? Você vai gastar com casamento? Eu falei, não, poxa, mas vai casar para entrar no céu. Como é que pode não desse jeito aqui? Tem que casar. Ela não queria casar. Ela falou assim, ó, é o seguinte, se você não quiser casar comigo, eu vou arrumar alguém para casar comigo. Porque solteiro eu não vou ficar. Agora, se você quiser, a gente vai casar. Vamos pensar então. Eu falei, não, vamos pensar, vamos casar. E a gente estava, olha só como que é o negócio. A gente estava um dia na escola, lá no Mário Guilherme, né? Estava no terceiro colegial, acho. Um rapazinho, ele era professor de escola bíblica da Assembleia, lá embaixo. Já estava na igreja nesse período, né? Depois que eu entrei nesse rosto aí eu fui para a igreja. Aí vem aquele peso, puxa, que besteira. Porque assim, a gente era bem radical nas atitudes, naquilo que falava, naquilo que fazia. Quando eu fui conversar com o sogro, eu falei para ele, eu pedi permissão para ele, eu falei, Isaac, ela estava em casa. Falei, não se preocupa não, que a sua filha está morando lá em casa, então só para você não ficar preocupado. Não, mas não pode porque não pode. Eu falei, não, só não estou pedindo que pode ou não pode, estou avisando que ela está em casa. Se você quiser ver ela, está em casa. Não vi isso não. Aí ele saiu assim, mas isso acho que custou uns 2 ou 3 meses, rompeu o contato, o pessoal não tinha essa ligação com ela mesmo. Só uns 2 ou 3 meses. O famoso fugido, né? Lá no Paraná chamava fugido. Assim. Então, aí, olha só, mas muitas coisas se levantaram contra isso, porque a gente já estava errado. Então, aí depois que ela se convenceu que tinha que casar, aí nós compramos aliança. Não, a gente tinha uma aliancinha, né? Só que quebrou, nós compramos uma aliança um pouco mais grossa. Aí nós falamos assim, vamos tirar do dedo. E tem essa também, a partir do momento que nós decidimos nos casar, o que aconteceu? A gente falou assim, então já que a gente entregou a vida para Jesus e vai viver a vida com Deus, então a partir de agora, e se Jesus vier até antes do dia do casamento, como é que fica? Se eu ou você morre, a gente vai descer. Então a partir de agora, a gente corta tudo. Depois do casamento a gente se fala. Depois do casamento a gente se fala. Então a gente pagou com tudo, vai 3 longos meses. 3 meses difíceis. Aí depois, quando a gente veio para casar, eu vim convidar o homem aqui no meu casamento, claro, para convidado no dia tal.
Mas quem vai casar? Eu falei que o senhor vai casar. Estou convidando o senhor para casamento. E foi ainda dúvida, será que vai casar mesmo? Então aquela coisa toda. Eu vou só pra ver se vão casar mesmo. Eu não ia. Até então que eu moro do lado. Então hoje ele aqui, senta aqui, conversa comigo o dia todo se deixar. Então, mas me ajuda o tempo inteiro, é uma bênção na nossa vida. Mas, vamos dizer assim, o erro, na verdade, ele não pode... Você é evangélico até hoje? Ele? É. Ele é. Mas assim, aquelas pessoas assim mais antigas, eles têm a mente muito fechada. Qual assim? Ele é da Assembleia. 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 Mas não por ser da Assembleia, mas por ter a mente assim bem fechada. Tem muito tabu. Aquilo que a gente sempre comenta. Tem pessoas que erram e perecem por falta de algumas informações que a gente tem passado aqui. Mas se a gente for passar isso aqui dentro de algumas igrejas, tem gente que sai. Tem gente que trabalha como saiu, né? Escandaliza. Mas não sai. Tem assunto que não se comenta dentro de igrejas. É por isso que o pessoal vive errando, vive adulterando, vive sofrendo, não sabe por que está sofrendo. Mas muitas vezes é aquilo que a gente sempre comenta aqui. Relacionamento conjugal, aquela coisa. Os assuntos que a gente sempre trata nos domingos. Mas não entra. Dentro de igrejas, alguns assuntos não entram. Não entra mesmo, está muito. Né? Infelizmente. Mas isso, né? Esses assuntos, eles têm que ser tratados. Todos os assuntos, na verdade, tudo que está fora do padrão, você tem que ser tratado. Tem que ser tratado. O padrão, glória a Deus, o padrão é a palavra, mas a gente tem que tratar. Tem que acertar. Porque, irmão, vem aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Já que, por exemplo, a gente está congregando, vamos dizer assim, durante 20 anos aqui, a gente morria para o inferno. Eu sei que vocês estudam, eu sei que vocês leem a Bíblia de monte, mas a gente tem uma preocupação a mais nisso, a gente gasta um tempo a mais nisso. E a gente sabendo da informação, e sabendo que essa vida leva à perdição, esse caminho que você está andando leva à perdição, eu estou errado nisso. Porque eu sei que você vai cair no abismo lá na frente, eu não estou falando nada. Então eu sempre oro a Deus nisso, para que o temor de Deus nunca se aparte da minha vida. Se eu tiver que falar a alguém, você vai para o inferno, cara, se você não sair dessa vida, se eu tiver que usar essa expressão, eu vou usar. Porque eu vou falar o que para ele? Pai, você não vai para o céu se você continuar assim. Não vai para o céu, vai para onde? Vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para o inferno. Então a pessoa tem que sentir o impacto, o peso da palavra. Ela tem que sentir o peso da palavra. Tem gente que fala assim, mas vamos dizer assim, a pessoa não pode ir para a igreja e ser fiel a Deus pelo medo de ir para o inferno. Mas que seja, se for para ser fiel assim, amém. O importante é você ser fiel. Se pela alegria de você ir para o céu, ou por medo de você ir para o inferno, que seja assim. Que seja assim. A questão é você sair do caminho errado, tomar o caminho que se chama Jesus e não olhar para trás. Eu vou em frente. Eu sei que o fogo vai me queimar, então eu não vou voltar, vou para frente. Por que Jesus falou para não olhar para trás quando a gente lançasse a mão na água? Por que ele colocou os inimigos atrás, lá no deserto? E colocou os inimigos atrás, o mar na frente, mas por que os inimigos vieram atrás? Eu quero ver o camarada voltar, né, sendo que os inimigos estavam atrás e vieram para matar, vieram para dar o fim. Ou seja, ele tinha que ir para frente. Então, se o pior está atrás, eu vou para frente. Não tem que. Ainda que seja por causa do inimigo. Ainda, por exemplo, que eu não volte no mundo, porque Satanás veio para roubar, matar e destruir, principalmente a minha vida. Ainda que seja por isso, não. Eu oro a Deus para que não venha escorregar nunca na minha vida. Oro a Deus nesse favor. Mas poder orar a Deus também e falar assim, obrigado pela graça que o Senhor tem dado, pela oportunidade, eu quero continuar no seu caminho. Amém? Me alegro por estar na vontade de Deus, mas me alegro também por não ter, estar voltando para o caminho e sabendo que lá tem um sujeito me esperando. Né? E sempre tem nos rondado, né? Sempre tem nos rondado. Sempre tem surpresa, sempre tem coisa nova. Mas louva a Deus, amado. Louva a Deus. E assim como está escrito. Às vezes existe muito a questão, né, de alguns dizerem assim, né, mas eu quero pegar a minha vida. Eu fico com a Bíblia. Eu fico assim dentro da Bíblia. Olha só. Obedecer aos vossos pastores e sujeitar. Sujeitar, irmão, assim, colocar debaixo da autoridade. Isso é sujeitar. Sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta. Se você não vai dar conta daquilo, você está zelando mal, porque agora está um pouco tarde, mas o apóstolo Pedro, ele fala... exatamente como cuidar de ovelhas, assim. Isso que já é relacionado.
cada profissionista tem que dar conta, puxa, né? O apóstolo Pedro, por exemplo, ele fala, ele trata exatamente como é que o sujeito ele tem que... Olha só um trechinho só para a gente encerrar. Deixa eu colocar no versículo 1, não tem problema. Só para a gente encerrar, depois a gente continua fazendo mais um comentário sobre o versículo 1. Próximo, terça-feira, eu quero mostrar algumas coisas da Grécia, assim, das cidades que a gente for falando, né? Mostrar algumas coisas assim, fazer uns slides. Hoje não deu tempo, mas na próxima terça eu quero mostrar. Mas olha só, o que Pedro diz a respeito disso, em 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 2, para a gente ganhar tempo. Olha só. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Não por torpe ganância, sabe? Aquilo que a gente... Hoje não tem essas coisas, né? Por torpe ganância, mas de ânimo pronto, sempre animado para fazer. E não como tendo domínio sobre a herança de Deus, sobre as pessoas. Aquele mão de ferro. Mas ele é instrutor, na verdade. Ninguém é dono de... Alguém comentou um tempo atrás a respeito de carteirinha. Não tem carteirinha de membro? Não. Mas você não vai fazer? Não. Tem muitas igrejas, inclusive o lugar onde a gente congregava, né? Tem carteirinha de membro. Nossa, aí você é membro daqui. Não é, você é membro daqui. Mas dá a impressão assim que a pessoa está tomando posse da outra. E na verdade a gente instrui as pessoas, convida as pessoas que querem se achegar a Jesus para adorar a Deus com a gente, para fazer a vontade de Deus, mas ninguém é dono de ninguém. Se alguém quiser dizer assim, vou voltar para o mundo, não. É liberdade. Tem inferno, escravidão e podridão lá fora. Né? Mas a liberdade é dada para todos, na verdade. E olha só, e não tendo como domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, que é Jesus, né, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Né? Ele faz mais alguns comentários, mas a instrução ela tem que ser passada assim como diz. Agora, vamos dizer assim, é privilégio, vamos dizer assim, está ministrando a palavra, está instruindo na palavra. Vou falar uma coisa para você, é privilégio, a gente encontra muitos inimigos. Principalmente quando você está ensinando a palavra, você encontra muitos inimigos. Mas, vamos dizer assim, se a gente não fizer, para a gente o juízo é mais duro. Se você acha que o juízo de Deus vai ser duro para você, para a gente é um pouco pior. Olha só, aqui diz Tiago capítulo 3. Aí entra naquela de vista grossa, né? Olha só, Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, olha o conselho dele. Muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Conselho de Tiago, seja instrutor da palavra da igreja primitiva. O caminho para você é mais estreito. Por quê? Porque você conhece a verdade. Se você fizer vista grossa, se você omitir, você vai estar errando. Já estreitou mais para você. Se você não falar, você está colaborando com ele. Então tem toda aquela coisa. Então se você fala, às vezes cria contenda, mas você tem que falar aquilo que ele diz. É melhor agradar a Deus do que agradar a homem. Exatamente. O apóstolo Paulo ele diz isso lá no capítulo 1 de Gálatas, no versículo de número 10. Olha só. Porque convenço eu agora os homens, né, persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse agradando a homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, é claro que existem as pessoas que têm essa simpatia, essa coisa, essa afinidade, né? Mas o que tem que ser agradado, na verdade, é o Senhor. A gente procura levar a palavra de uma maneira agradável. Vídeo, através disso, através daquilo, através de, enfim, do bate-papo. Mas o que tem que ser agradado, na verdade, é o Senhor. E o padrão é esse aqui. Pregadores de rosa. Pregadores de rosa, pode ser que eles encontrem os espinhos lá na frente para eles. É problema. Eu não posso estreitar o caminho, mas eu também não posso alargar o caminho para ninguém. O caminho é do tamanho que Jesus deixou. Estreita, cuidado. Não posso nem diminuir, nem baixar.
Mas, pastor, por isso que quando alguém pergunta alguma coisa assim, eu sei que a palavra assim, é um pouco dura, antes de responder, se fazer algum comentário, eu leio no que está escrito. Aí já calma um pouco mais os nervos, né? Assim, eu já leio o que está escrito, aí a pessoa já fala assim, está escrito. Aí ela já vai receber com mais facilidade. Porque se você disser direto, uma palavra direto para a pessoa, ela pode rejeitar, mas quando você abre a Bíblia, você lê um texto relacionado àquilo, a pessoa aceita um pouco mais facilmente. Às vezes, Ou embora cedo. ou embora seco. Também alguns dos irmãos têm mais algum comentário? Silêncio na tribuna? Amém. Então fica assim. Próxima semana a gente já entra, né, no capítulo. Faz mais um comentáriozinho primeiro, né? Entra no capítulo, versículo 2. E a gente dá sequência, para ver se a gente prepara os slides assim, no capítulo 14 todinho, para a gente ter tudo pronto aí. Tá bom, amado? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e você possa continuar, né, permanecer no caminho. Tá bom? É que nem, por exemplo, irmão, um comentário que a gente sempre faz a respeito da igreja em si. Já comentaram a respeito disso já. Alguém fez um comentário comigo e falou, puxa, mas você sabe que a igreja em si, o espaço físico em si, não é um lugar onde Deus habita, mas dentro da pessoa. Eu sei disso. Eu sei que a Bíblia fala a respeito disso. Então, quando a gente insiste, por exemplo, em vir na igreja, em pagar o preço, estar na igreja, aquela coisa toda, eu falei para a pessoa, sabe por que eu falo isso? Porque eu sei que na casa da pessoa, dificilmente ela vai separar uma hora que seja, desligar de tudo, para estar ali, voltado para o Evangelho. E às vezes eu falo em casa, olha, deixa as crianças para lá, não me incomoda não, às vezes eu falo para ela, às vezes fecha a porta, mas tem hora que você tem que ficar, meu irmão, tem hora que tem que estar para Jesus. Se é a madrugada, um horário que você fala assim, não, agora eu sei que ninguém vai incomodar, cachorro não vai latir, galo não vai cantar, ninguém vai bater palma. A hora que você encontrar para você dar o seu momento com Jesus, separa um momento para Ele. Não aquele momento de você estar ali, meditando, orando, buscando, e bate alguém e você fala, ai, vou lá ver quem é. Não, sim, não. Espera outra atender. Fica você ali, né, irmão? Espera outra atender. Então, nosso momento com Deus. Então, eu sei que na casa da pessoa ela vai ter essa dificuldade. Vai ter essa dificuldade. Ô, fulano, faz alguma coisa para mim. Sabe que a gente está lendo, mas fulano, faz alguma coisa para mim, mas eu estou fazendo outra coisa. Essa coisa dá para esperar um pouquinho? Tanta coisa para fazer? Então, agora, na igreja. Não, na igreja, até de vez em quando toca os telefones aí, desavisado. Toca os telefones aí, é que a plaquinha lá tá sumindo, né? Tá desaparecendo. Mas de vez em quando toca os telefones que saem correndo lá para fora. Mas até então, não vem ninguém chamar você aqui, ô fulano, tem que falar com você, dificilmente acontece isso. Só que a gente tem liberdade. Louvar a Deus e aprender a palavra, enfim, que a gente tem essa liberdade de adorar o nome dele. Por isso que eu insisto em a gente estar na igreja para entregar pelo menos esse momento diante de Deus. Sim, senhor. Tudo bem? Joia? Tá bom. Vamos colocar de pé, amado. Em nome de Jesus.